Como ele falou, eu me chamo Cláudio, tá? As formações que ele falou, eu fui fazer ao decorrer do tempo da minha trajetória na educação, que eu fui construindo. O meu doutorado eu terminei há 2 anos atrás, né? Eu fiz uma pesquisa em relação a adolescentes e crianças que falam dos direitos humanos através da promoção do carnaval e do samba na cidade de São Bernardo do Campo, em Sapopemba e em São Vicente. Né? São crianças de 4 até adolescentes de 18 anos que fazem samba para falar dos seus direitos, de políticas públicas, da educação, tá? Do saneamento básico, para falar da estrutura que o nosso país tem em construção. Mas vocês sabem, a ideia aqui, eu sou professor de história, vou trazer um pouquinho esse debate para esse campo da história, tá? A ideia de políticas públicas, vocês sabem onde nasce a ideia de políticas públicas? O conceito que nós usamos hoje de políticas públicas, onde nasce? Né? O conceito de políticas públicas vai nascer na Grécia, tá? Com a organização das cidades-estados, né? Das polis gregas. Então vai nascer a ideia dessa organização que nós temos hoje, porque ao se juntar em cidades, ao se juntar em espaços de organização coletiva, necessitou-se trazer alguns ordenamentos, digamos assim, para que isso acontecesse, né? Então, anterior à organização das cidades-estados ou dos processos de organização da humanidade nos coletivos, as pessoas tinham uma independência maior ou era submetida a outros aspectos, como vocês já viram lá em história na Idade Média, que as pessoas não tinham essa liberdade, não tinham essa questão. Então a Grécia, da qual nós somos... vamos lá buscar as ideias no mundo ocidental, né? Porque lembrando que nem todo os países, nem todas as civilizações, nem todos os povos adotam a ideia de política ou de democracia grega, né? Lembrando que a gente traz essa questão para a nossa discussão. O Brasil tem muito a ver com a ideia que se discutia em Roma, inclusive o nosso legislativo, ou seja, nossa justiça é baseada nesse processo ainda. E por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque para fazer política pública é necessário que a gente crie uma coisa que a gente vai ver lá quem for fazer direito. Eu não sei se alguém aqui tem a intenção de fazer direito, né, a seguir a área jurídica, mas quando a gente fala do Código Civil, tá? O Código Civil dá a ideia de código de civilização. Eu preciso organizar esse espaço que eu vivo, ou essa cidade-estado, dentro daquilo que eu entendo de civilidade. O que é civilidade para nós hoje? O que nós temos de noção de civilidade hoje? Né? Como é que a gente vê esse processo de civilidade quando a gente diz que uma pessoa não é civilizada? A gente está baseado em quê? Quais os conceitos que a gente constrói a partir disso? E o Brasil, principalmente depois da Constituição Federal de 1988, ele vai transformar a ideia do pensamento de política pública no país. Primeiro porque até então, nos séculos anteriores, desde a invasão lá dos portugueses no Brasil, a gente não tinha essa conceitualização porque era uma forma diferente. Ou seja, tinha um processo escravocrata no Brasil, onde nem toda a população tinha acesso às discussões de política. E aí tem uma questão que se discute até hoje, né, das características do doutor, da questão de doutor para advogado e para médico. Por que isso acontecia? Porque só as pessoas filhos de fazendeiros ou das pessoas da elite tinham acesso aos domínios da educação, ou seja, poderia estudar tanto no Brasil, em alguns espaços lá depois do século XIX, como a Faculdade de Direito lá em Olinda e depois em São Paulo, ou estudava na Europa, né? Boa parte deles da nossa elite estudava numa cidade chamada Coimbra, em Portugal, onde tinha uma estrutura de educação, né? Criada muito antes do Brasil, dos portugueses chegar ao Brasil. E tudo isso vai se organizando para quê? Para que a gente vai delineando as questões das políticas públicas, como a gente vê essa organização do nosso espaço. Tá? Alguém poderia me citar aqui o que você compreende de política pública? O que você entende disso? O que vocês entendem? O que vocês já aprenderam na questão da composição do TCC de vocês de política pública? O que eu posso chamar de política pública? Gente, aqui é uma roda de conversa. Ó, esquece toda essa leitura que ele fez aí das minhas experiências. Aqui nós estamos numa roda de conversa.
tá? O SUS. O que mais? O que o governo, tá? Aí tem uma diferença entre quando a gente fala governo e Estado, tá? Governo é quem está atuando nesse momento. Aí a gente vai falar depois disso, porque tem uma diferença quando eu falo política de Estado e política de governo. O SUS é uma política de Estado ou uma política de governo? Por que ela é uma política de Estado? Hã? Não necessariamente. Ela é uma política de Estado porque a diferença da política de governo para a política de Estado é quando essa política ultrapassa vários governantes e ela permanece. Então, ela está dentro da estrutura de política do Estado. Ela não necessariamente é uma política do governo. Por exemplo, o nosso governo atual, algumas coisas que ele faz em relação tanto à educação, quanto à saúde, quanto ao transporte público, é política de governo, porque quando ele sair e vem outro governante, ele muda totalmente aquela questão da política. Tá? Já a política de Estado é diferente porque passa gerações de governo e essa política ela não muda. E aí eu vou trazer a atenção que ela trouxe do SUS. Como vocês acham que o SUS se estruturou como política de Estado e não política de governo? Só, pode? É um bate-papo, tá? Não é uma... Oi. Como vocês acham que se estruturou essa ideia de política do SUS que nós temos hoje, tá? Que não é só assistência à saúde, mas o SUS atua em várias frentes. Inclusive, quando a gente pensa na política de saneamento básico, o SUS está presente, porque quando eu cuido da água, eu estou cuidando de quê? Da saúde. Que saúde eu estou cuidando? A pública, mas a preventiva. Eu estou prevenindo que a população não adoeça, portanto, ela não vai usar o sistema hospitalar para isso. Porque aí eu tiro uma prevenção de possíveis doenças que são corriqueiras. Por exemplo, uma diarreia, que ela pode vir do consumo de uma água não tratada. O SUS também está lá presente, né? Algumas questões relacionadas ao consumo da água, se eu faço a prevenção primária, eu não superloto outros espaços. Então a gente vai usar um pouquinho a estrutura do SUS para pensar a política pública como um todo. Mas como vocês acham que nasce a política pública do SUS? A gente está falando de polis. Olha que eu fui lá na Grécia, a gente voltou um pouquinho na Grécia, na política pública. O que é público? Exatamente. E esse público ele tem uma participação de quem? Da sociedade. Porque se ela não tiver uma participação social, ela não é pública. Ela pode ter o viés de uma política pública, mas ela não é pública. O que a legislação brasileira, depois de 88, a gente vai voltar muito à Constituição. Por quê? Eu quero que vocês entendam uma questão, que a legislação de um país, ela muda o sistema de políticas públicas que a gente tem. Porque é a legislação que organiza toda a política. Por exemplo, a política educacional. Vocês acham que desde quando mudou a ideia de que todos nós que moramos na periferias, aí eu vou citar algumas questões aqui, ó. Pessoas da periferia, pobres, pretos, mulheres. Quando é que a gente passa a ter acesso à educação como um todo, como política pública? No Brasil. Qual o momento que você acha que a gente, como periféricos, pobres, pretos, morando em periferias das grandes cidades, passamos a ter acesso à política educacional, que é o que nós estamos hoje aqui? Século XX, mais especificamente em que tempo do século XX? Lá com a Constituição de 88, quanto tempo faz isso? 40 anos que a gente tem acesso, tá, à educação gratuita e de qualidade, quer dizer, deveria ser de qualidade para todos, tá? Porque até então nem todas as pessoas tinham acesso à educação. Por exemplo, antes da Constituição de 88, o Estado não tinha obrigação de que essa educação fosse para todas as pessoas do país, ou seja, para todas as pessoas terem acesso. Existia um corte, uma seleção de pessoas para ter acesso a essa política pública.
né? E que, de fato, ela não era uma política pública abrangente. Então, essa legislação ela vai mudar o processo da gente ver a política pública, que é como vocês vão construir o TCC de vocês têm que pensar muito no que a legislação me diz sobre isso, porque ela muda o meu contexto de pensar a política pública, tá? Por exemplo, recentemente a gente teve a Sabesp privatizada em São Paulo. Por que isso? Porque as pessoas dizem que isso é ruim e outras dizem que isso é bom. Porque algumas criticam e outras não criticam. Que vocês acham que existe dois polos de pensar essa questão? Tem diferentes classes médias, pode ser bom para um. Mas independente de eu ser classe média, eu sou cidadão. Eu tenho garantias de direito numa legislação, numa Constituição, que diz que algumas questões são direito do cidadão e a obrigação de quem? Não, a obrigação do Estado. Ó, vamos dividir o que é políticas públicas de Estado e de governo. Falando na Sabesp, no caso ou no geral? Exatamente, mas quando a gente pontua essas questões, por exemplo, quando eu falo de Sabesp, eu estou falando que algo tem que ser um acesso o quê? Universal. E público e gratuito para todos. Então, quando eu transformo isso numa política monetária, tá? Aí eu tô tirando o direito de todos ter acesso, porque se você não pode pagar, você não tem acesso. Então, quando a gente pensa em política pública, a gente vai pensar do que ela nos serve como público, de fato, e do que ela nos serve quanto uma intencionalidade de um capital do mercado, que é o que a gente está falando aqui, por exemplo, da Sabesp, né? A Sabesp, ao privatizar, eu tenho a ideia de cobrar essa água, ela deixa de ser universal e gratuita para todos e passa a ter uma barreira. Então, ela deixou de ser totalmente pública e universal, né? Ela tem um recorte. Então, quando a gente pensa em políticas públicas nesse sentido, e aí a gente vai voltar na polis grega lá para a gente pensar, tá? O conceito de políticas, ele também nasce com o conceito de democracia, tá? A gente vive ou não numa democracia? Que tipo de democracia a gente vive? Que eu quero voltar na fala dela, tá, gente? Do SUS. Que tipo de democracia a gente vive? Hã? Não entendi. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Então, a gente vive numa democracia representativa. O que simboliza isso? A gente escolhe nosso representante para dizer o que a gente quer. Então, quando eu projeto num meu representante lá no legislativo ou no executivo, a minha intenção de sociedade, quando eu voto numa pessoa, eu estou votando na intenção de sociedade. Oi? De algo melhor, talvez sim ou talvez não. Porque quando eu voto numa pessoa que ela me representa lá no espaço político de decisão de poder, eu também estou dizendo sobre políticas públicas. Eu estou dizendo o que eu quero. Oi? Na realidade eu estou dizendo que eu estou assinando um documento para que ela me represente, tudo que ela decidir a respeito, seja bom ou seja ruim, eu concordei com aquilo. Então, a democracia, ela também traz um aspecto de como pensamos as políticas públicas para os nossos espaços. Por exemplo, a gente acabou de falar da divisão da Sabesp, do que é público, do acesso universal, né? A água é um direito humano, é a base do direito humano, é o acesso a essas questões, a educação, tá? É tanto que na Constituição, ela está como causa pétrea, que não pode ser mudado, os direitos fundamentais. A educação é um deles, né? Saúde é um deles, o lazer, a habitação, são políticas públicas que estão dentro dos direitos fundamentais, né? E isso nasce com o quê? Com a construção do que nós temos como sociedade, como nós pensamos essa sociedade. E aí a gente voltando um pouco na nossa sociedade, nem vamos voltar mais na Grécia nesse momento, depois a gente volta lá de novo para pensar isso. Mas pensa você que lá atrás, há uns 200 anos atrás, a gente não tinha essa questão do acesso e nem os direitos que nós temos hoje.
E os direitos que nós temos hoje, como eles estão escritos na nossa Constituição, que é a Carta Magna do nosso país, que determina como essa sociedade se organiza, né? Isso vem lá desde os tempos gregos, dos tempos romanos, né? No que nós vamos chamar de história greco-romana, da organização social, jurídica, das políticas que ali acontecem. Isso vai acontecer, a democracia vai trazer nessa perspectiva de você construir uma sociedade mais igualitária. E aí, o SUS, ele traz essa perspectiva de acesso. Quem sabe aqui como foi o movimento de construção do SUS? Alguém já ouviu falar no movimento de construção do SUS? Muito embora a gente pode criticar, tá, gente? Se a política não presta, se a política não funciona, como cidadão eu posso fazer a crítica, independente do que seja. Eu posso fazer a crítica. Então, quem sabe como nasceu o SUS? Para poder ajudar a melhorar essa cidade? Para poder ajudar. Mas quem foram as pessoas que brigaram para que essa política pública existisse? As pessoas de baixa renda. De onde? As mães periféricas, sobretudo aqui da região de São Mateus, em São Paulo. Por quê? Porque até um tempo atrás, antes da Constituição, eu só tinha acesso à saúde se eu tivesse o quê? Dinheiro e tinha mais alguma questão. Eu só teria acesso à saúde se eu não pagasse, eu só teria acesso de que forma? Até antes da Constituição Brasileira de 88. Se eu fosse lá num posto de saúde para ser atendido, o que é que eu teria que levar? O que é que você leva hoje para ser atendido no posto de saúde? O documento, seu RG, sua identificação. Por quê? Carteirinha do SUS é um documento que valida seu atendimento lá, independente de quem seja você. Inclusive, se for estrangeiro no Brasil, pode ser atendido. Por quê? É uma política pública de abrangência o quê? Universal, para todos, que é um dever do Estado e um direito do... A ideia de cidadania nasceu aonde, que eu falei agora há pouco? Não, a ideia de cidadania. Vamos voltar lá. Na Grécia, com a democracia. Tá? Que aí eu passo a ser cidadão desse espaço que eu vivo, dessa cidade, dessa organização que nós temos hoje. Eu passo a ser cidadão. E esse cidadão tem que estar dentro de um Estado soberano. E por que eu estou falando tudo isso para vocês, para falarmos um pouco de políticas públicas? Porque se a gente não entende isso, principalmente quando a gente vai construir um documento, um TCC, um trabalho acadêmico, né, para a gente pesquisar sobre isso, se a gente não entende essas questões que envolvem a criação de uma política pública, né, a gente não consegue avançar em algumas pautas. Tinha. Não. Por exemplo, eu só tinha direito de ser atendido na saúde, tá? Se eu tivesse a carteira de trabalho assinada. Então, o documento que eu levava no sistema de saúde, tá? Era a questão da carteira de trabalho. Não era o meu documento de identificação como o RG hoje ou como a carteirinha do SUS. Eu tinha que comprovar que eu trabalhava. Então, por exemplo, isso eu estou falando depois lá da República, porque antes da República era um pouco mais cruel o processo. Não tinha um tempo determinado. Você tem que ter a carteira assinada, tá? Você tem que estar com a carteira assinada, independente do tempo. Porque aí a sua contribuição, que hoje nós descontamos nas nossas carteiras de trabalho, quando a gente tem um trabalho formal, tá? Ele serve para bancar isso. Por exemplo, o nosso ISS, INSS, tudo isso que a gente desconta de salário, o imposto de renda, tudo isso serve para bancar o quê? A estrutura do Estado brasileiro. Quando eu falo Estado brasileiro, eu estou falando do país, da nação. Então, tudo que e a gente tem um acordo sobre isso, nós concordamos que nós íamos descontar nos nossos trabalhos, no nosso salário, para manter essa estrutura. Então, a política pública, ela depende também de quê? De financiamento, de dinheiro. Senão, ela não existe. Por exemplo, isso aqui que nós estamos, funcionaria sem dinheiro? Então, nós acordamos quanto sociedade que vai ser descontado do meu salário uma parte mensalmente para que banque o quê? As políticas públicas. Tem financiado?
está sendo toda a verba do seu salário está sendo invertida? Em relação à implementação das políticas no Brasil, eu tenho minhas críticas a essa relação, porque eu entendo que o direcionamento de algumas políticas no Brasil hoje, elas são mais prejudiciais a nós quanto população do que benéficas. Tá? Então, e por quê? Por um mau uso de que se faz dessa política pública. Por exemplo, a educação é uma delas. A educação é uma delas. É uma política que tem tudo para dar certo, mas ela tem um entrave, principalmente nos financiamentos. E aí eu vou explicar depois o porquê dessa questão dos entraves no financiamento. Eu ia falar assim, tem que ter carteira registrada de trabalho, mas eu ia falar, se fosse uma criança... Então, essa criança é dependente de alguém. Se bem que a criança em si, ela só vai ser considerada cidadão ou sujeito de direitos a partir do ECA, lá em 1990. Antes disso, a criança, e eu estou falando de criança, não de qualquer criança, tá? Mas eu estou falando da criança da periferia, ela não era considerada um cidadão de direito, um sujeito de direitos. Ela era um objeto do Estado, porque se o Estado entendesse que sua família não tinha condição de cuidar de você, ele poderia tirar você, ou um juiz tirar de você do processo. Então, a política pública que nasce da questão de proteção à criança, ela também influencia, por exemplo, no direito educacional. Entende como está quando eu estou falando da ligação da relação das legislações com os processos de garantia de direito, que as políticas públicas são esse processo de garantia de direito, aí a gente vai voltar um pouquinho. Por exemplo, essas mães que se mobilizaram lá na região de São Mateus, em São Paulo, e outras mulheres nas periferias das cidades, para desenhar uma... por que elas se mobilizaram? Porque muitas vezes ela não tinha lugar para atender quem? Os filhos. Aí nasce outro movimento daí, que vai gerar o que a gente entende hoje como a educação infantil. Olha como elas vão se interligando, os movimentos vão se interligando nos processos de política pública. E o que é tudo isso de política pública? Elas são ações e projetos desenvolvidos por governos ou por países em relação a benefício da população. Então, o política, né, a ideia de política, que dá a ideia dessa participação nossa nos processos decisórios, e pública. Pública para quem? Para todos. Que é um conceito que nasce aonde? Lá na Grécia. Que nós usamos hoje no nosso espaço. Quando eu falo de mundo ocidental aqui, tá, gente? Eu estou falando de Brasil, Europa, Estados Unidos, entre os países. Porque tem países orientais, como a China, como a Índia, que não adotam o mesmo sistema que a gente em relação a essa percepção do que é democracia, do que são políticas públicas, do que são estruturas de Estado, né? Por exemplo, do que é essa garantia de direito. Comparando isso, o Brasil tem uma das legislações de garantia de direito em políticas públicas e em questões de atendimento à sua população, principalmente crianças e adolescentes, mais avançadas do mundo. A gente só não usou ela, tá? Até hoje, a gente tem mais de 35 anos que a gente não usou ela. E isso faz toda a diferença quando a gente vai pensar no aspecto de distribuição. Quem aqui já teve a curiosidade de ler o artigo 5 da Constituição Brasileira? Que fala só sobre os nossos direitos fundamentais. Eu não estou falando ele todo não, que ele tem mais de 50 e poucos, não sei quantos incisos. Sim, o direito nosso, quanto pessoas, quanto cidadão do Estado. Ele está lá dizendo, foi uma discussão social que a gente teve. Vamos lá, o Brasil saiu lá no final do século XIX de um processo escravocrata. Mas ele não inclui todas as pessoas nas suas garantias de políticas públicas. Por exemplo, os negros que estavam lá na senzala, para onde que eles vão quando eles saem de lá? Existia uma política pública para essas pessoas? Não existia uma política pública para essas pessoas que eram escravizadas. Por exemplo, existia uma política que era chamada política da vagabundagem. Quem aqui já ouviu falar nisso? Não necessariamente. Às vezes o pessoal de TI trabalha um pouco. Mas vamos lá. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, por exemplo, eu vou ter lá uma lei que diz que todas essas pessoas que foram escravizadas durante um período agora estão, entre aspas, livres. Né?
mas elas vão se deslocar nos espaços do Brasil a qual elas estavam inseridas, principalmente da Bahia para o Rio de Janeiro, e aí elas vão precisar de quê? Como é que eu consigo dinheiro numa sociedade capitalista? Trabalhando, vendendo a minha força de trabalho, que antes não era vendida, era explorada. Ou seja, porque eu era um objeto do meu patrão. Eu era objeto de trabalho. Inclusive, eu podia ser ferido só até um certo ponto para não acabar com a minha renda, né? Porque se eu matasse, eu acabava com o quê? Com o meu investimento. Então vamos pensar nisso. Quando eu vou para as ruas procurar trabalho, eu era pego por a polícia, por quê? Porque eu estava fazendo o quê? Vagabundando. Eu não estava trabalhando, eu não tinha uma comprovação do meu trabalho. Então, quando eu falo do trabalho sobre o emprego, eu estou falando de uma política para todos. Porque a gente tem que pensar na política pública, como a gente está falando de público, de pessoas, de todos, que sirva a todos e não a meia dúzia de pessoas. Afinal de contas, nós trabalhamos com o conceito de cidadania numa política pública, tá? Principalmente porque nós, como cidadãos de um determinado espaço, a gente contribui para que isso aconteça, né? Então, quando eu tenho essa estrutura, não tinha trabalho, o que era que acontecia? Eles eram levados para onde? Eles eram presos, porque estavam lá no processo descumprindo uma legislação de uma política anterior que dizia que quando eu estava em um espaço sem ter uma comprovação do meu trabalho, eu estava o quê? Vagabundando. Mas essa lei era para quem? Isso dependia, porque como existiam movimentos de pessoas, poderiam ser dias ou meses ou até anos. Isso dependia muito da influência de como aquela pessoa tem conexões na sociedade, tá? Então, por exemplo, se ele tivesse algum grupo lá dentro de um terreiro de candomblé, por exemplo, que tinha conexões com os políticos, era mais fácil dele sair daquela situação. Se essa pessoa não tinha essa conexão... Geralmente isso vem de processos anteriores, ele tinha que ter uma comprovação, um documento com carimbo de que eles tinham conseguido o trabalho, e na maioria das vezes não conseguia isso porque eles faziam, vamos usar a linguagem atual, eles eram freelance, eles iam para o porto do Rio de Janeiro, esperar navio chegar para fazer o quê? Descarregar, então ele não tinha um patrão fixo, então a comprovação ficava difícil. Então imagina que essa pessoa muitas vezes tinha que ter esse papel carimbado de que ele trabalha para determinada pessoa. Mas ali ele estava vindo o quê? De outro espaço do Brasil, já te passo a palavra. E nesse espaço ele não tinha uma fixação aqui no Rio de Janeiro, então portanto ele não tinha conhecimento e estava ali na tentativa de um trabalho, só que ainda não tinha conseguido. Então ele era enquadrado na chamada Lei da Vagabundagem do tempo do Império Brasileiro. Essa questão que os criminalmente libertados, né? Era a parte da descarga. Mas ele não tinha dinheiro para comprar. Naquela carta ele poderia ter. Sim. Sim e não. Depende de como nós analisamos o processo. Porque tudo que a gente pensa em relação a essas configurações da sociedade nesses processos é como a gente analisa. Talvez eu vou dizer sim em um momento, talvez em outro não, né? Nessas características. Por isso que uma política pública ela deve ser analisada de vários ângulos. Por que ela foi criada? Para que ela foi criada? Como ela foi criada? Qual a participação que teve? Por exemplo, voltando ao SUS, tem uma participação social ou não? Sim. Então ela foi uma política que nasceu de onde? Nasceu do público, do povo. Lembra lá o público para todos, o povo? Então nasceu do que emana da necessidade dessa população, que não era atendida com saúde. E aí vamos lá. A educação, por exemplo. O SUS tem um sistema, a educação não tem um sistema. Como ela é gerida no Brasil? Como é que ela é pensada? Como é que ela é organizada para que vocês estejam hoje aqui? Vamos pensar no que vocês estão hoje aqui. Quando vocês acham que foi pensada a escola de tempo integral no Brasil? Não foi pensada. Por que não foi pensada? Porque não funciona.
Porque não tem estrutura. E por que você acha? Depois eu quero saber porque você acha que não tem estrutura. Era mais pra influenciar. Mas nós não Então, mas quando vocês acham que ela foi pensada? Agora, recentemente? Sim. Ela vai ser pensada a primeira vez no Brasil, na estrutura, não como nós temos hoje, porque quando é pensada a educação de tempo integral no Brasil, ela é pensada na integralidade dessa relação que você tem, não só com a escola, mas com a comunidade. Ela vai ser pensada nas escolas parques, lá no Rio de Janeiro, em 1932, pelos chamados escolas novistas. Qual era essa ideia? Que essa escola tivesse uma conexão, inclusive sem muros, com a comunidade. Tá? Para que as pessoas, porque a sua formação ela tem que ser integral, tem que te preparar para a vida. O que é que nós estamos fazendo hoje aqui? Vocês estão sendo preparados aqui na escola para quê? Hã? O TCC é o quê? Vocês estão sendo preparados numa formação para a academia, produção de saber. Tá? Quando essa escola foi pensada lá atrás como política pública, quando a gente não consegue entender, por exemplo, as ideias, elas vão sendo modificadas ao longo do tempo, aí ela deixa de ser uma política de pensar para a abrangência de todos e vai ser para a abrangência de alguns. Porque as escolas PEIs, elas não são todas as escolas, principalmente no estado de São Paulo, não são todas PEI. Então, algumas pessoas que participam de uma política pública, tem uma política pública numa escola que tem um formato e numa escola que tem um outro formato. Porque quando você está na escola regular, o formato é diferente. Quando você está na escola PEI de 7 horas, é um formato. Quando você está na escola PEI de 9 horas, é um formato. Mas elas fazem parte de uma mesma política pública. E aí, quando a gente faz a crítica à política pública, é justamente para melhoramento dessa política. No olhar de vocês, o que deveria ser melhorado na política pública da implementação das escolas PEIs, para que ela tenha a sua função? Material. Estrutura. As escolas. Quanto vocês acham que o Estado destina à educação hoje? Estou falando do Estado brasileiro, porque a nossa educação ela é tripartite, tá? É responsabilidade tripartite. Sabe o que é isso, né? Vamos lá explicar? Não, ela é tripartite na organização. Quando eu crio a Constituição Federal, eu tenho 3 esferas que organizam as políticas no Brasil. Quais são elas? Não. Isso aí é a estrutura do Estado. Eu tenho 3 esferas que organiza, tá? Esfera municipal, esfera estadual e esfera federal. Quando a Constituição de 88 é promulgada, ela vai dizer que o município tem uma responsabilidade, o Estado tem outra responsabilidade e o espaço federal tem uma outra. Tá? Por exemplo, a educação, quem vocês acham que é responsável pela educação do ensino médio no Brasil? O Estado. Quem é responsável pela educação do fundamental, desde da primeira infância até o Fundamental 2, o 9º ano? É o município. Por isso que existe um processo de municipalização das escolas recentemente. Está previsto aonde? Na Constituição Brasileira, lá de 88, a municipalização. Então eu tenho uma política pública que ela é gerida por 3 entes federados que a gente vai chamar. Vocês vão encontrar isso em documentos quando vocês forem pesquisar o TCC, os entes federados. Quais são eles? Município, Estado e a Federação Brasileira. Por exemplo, qual é a obrigação se os dois cuidam da educação básica, qual é a obrigação do federal? Exatamente, é bancar isso.
Porque os municípios, às vezes, não têm o dinheiro para bancar. E o que a gente falou recentemente, um pouquinho atrás, foi que, para eu bancar uma política pública, para eu ter uma política pública, ela precisa de quê? De verba, de financiamento. Para eu trazer todas as pessoas para a educação, eu vou precisar fazer o quê? Investir. E aí eu começo a pensar nessa política pública educacional como o quê? Vamos lá. Desde a primeira infância. Gente, ó, eu sou professor de criança de 4 e 5 anos na prefeitura. No estado eu sou professor de criança de 10 a 18, de crianças entre adolescentes de 10 a 18. E eu sou professor de pessoas com mais de 41 numa pós-graduação na Universidade do Paraná. Então, eu consigo atuar, eu consigo trafegar em todos os espaços da educação. Então, eu tenho uma visão, por exemplo, quando eu vou falar da primeira infância. Por quê? Porque se eu não invisto na primeira infância como uma política pública educacional, eu vou ter prejuízos aonde? Quando eu estou chegando na fase que vocês estão, no ensino médio. Aí, quando eu não invisto lá em cima, que é a outra parte que eu estou, que é na universidade, eu vou prejudicar quem? Vocês, que vocês estão no processo de quê? E de escolhas para a universidade ou não. Né? Alguns podem enveredar por um curso técnico. Mas, por exemplo, se eu não invisto na universidade para que todos tenham acesso a essa universidade, eu prejudico quem? Quem está aqui no nível de vocês, terceiro ano do ensino fundamental, mas eu te obrigo a escolher uma continuidade do seu estudo de alguma forma. Porque se você não continuar, você também não tem o quê? Um bom trabalho. Se bem que a universidade de hoje, dependendo da sua escolha, não é um bom trabalho, né? Por exemplo, eu já estudei mais depois que eu terminei o ensino médio do que até o ensino médio como vocês estão agora, tá? Porque, por exemplo, ó, minha primeira graduação 4 anos, minha segunda mais 4 anos, meu mestrado mais 2 anos, minha pós-graduação em políticas públicas mais 2 anos e meio e meu doutorado mais 4 anos e meio. Tá? Então, para fechar tudo isso, vocês ainda têm um longo caminho. Isso precisa de quê? De investimento, né? Para que vocês tenham. Então, o que as políticas públicas? São essas medidas e esses programas criados pelo governo, por uma sociedade que decidiu com seus representantes, tá? Que a política vai ser essa. Então, querendo ou não, essa política que nós estamos vivendo hoje, que vocês fizeram uma crítica aqui em relação à escola de tempo integral, fomos nós que demos o aval para que ela decidisse. Eu estou dizendo nós como sociedade, porque a gente votou em alguém que projetou isso aqui como política pública. Então a gente deu um documento em branco e assinou lá para a pessoa colocar o que ele queria. Por isso que a política pública tem que ser discutida, tem que ser pensada, tem que ser organizada, tá? E aí eu pergunto para vocês, que vai ser um pouquinho do que a gente vai fazer aqui no final. Quanto tempo eu tenho? 9h30. Tá, então eu vou apressar algumas pautas aqui, porque eu quero que vocês se dividam depois em... Pode dividir em 4 grupos? Pode ser? Hã? Eu vou só finalizando aqui para vocês verem, para vocês entenderem. Aí eu tenho uma política pública, o princípio da igualdade. O que é o princípio da igualdade numa política pública? Dá o mesmo direito para todos? Estabelece que todos são iguais perante a legislação. Então essa política tem que, independente da minha origem, da minha cor, da minha raça, da minha orientação sexual, do meu gênero, de tudo isso, essa política pública tem que me garantir o acesso e o quê? E a permanência nessa política. Porque vocês não só acessaram a escola, vocês fizeram o quê? Permaneceram nessa escola. Mesmo com a crítica ou não crítica que a gente tem ao espaço, a gente permanece nesse espaço, né? Por exemplo, princípio da dignidade humana. Eu tenho que pensar, tá, que uma política pública, ela tem que te olhar não como um consumidor, que é a maioria do que as políticas fazem, não como uma pessoa que é um contribuinte, mas eu tenho que olhar como o quê? Como um ser humano. E que um ser humano tem umas necessidades básicas, e aí lá no artigo 5º da Constituição vai dizer que a gente tem algumas coisas que são fundamental. Aí eu vou citar algumas delas que nós temos no Brasil super organizada. A habitação todo mundo tem no Brasil. Saneamento básico todos nós temos no Brasil. Lazer todos nós temos perto da nossa casa, né? Quando eu quero um lazer.
Porque isso são direitos fundamentais que estão na estrutura da organização das políticas públicas no Brasil. Aí eu tenho educação de qualidade com equidade. Eu tenho acesso à saúde de qualidade com equidade. Mas é isso que diz a legislação lá atrás para a gente, do artigo 5º da Constituição, que são direito fundamental. Ou seja, não pode faltar na nossa vida. Transporte. Nós temos transporte público ou transporte coletivo? Por que coletivo? E público seria gratuito, acesso para todos. Se bem que algumas cidades brasileiras já têm essa política de transporte público. Por exemplo, São Caetano do Sul, aqui na Grande São Paulo, você já não paga mais para andar nos ônibus. Então isso é uma política pública pensando em quê? No princípio da igualdade, pensando no princípio da dignidade humana. Por quê? Na dignidade humana. Vocês já pensaram quantas pessoas deixam de ir a uma consulta no médico porque não tem dinheiro para pagar a passagem? Então, quando eu não penso numa política pública, ó só a relação. Quando eu não penso numa política pública que tem lá o direito à dignidade humana, eu não penso que essa pessoa que vai estar lá na ponta da cidade, ela não vai ter acesso a uma consulta porque ela não tem o dinheiro para pagar uma passagem. Então, eu estou tirando dela o direito da igualdade e o princípio da dignidade humana. Eu tenho também os direitos sociais. O que seria isso de direitos sociais? Quando você estiver fazendo seu TCC lá, quando você for pensar em direitos sociais, o que é que você vai pensar sobre isso? O que seria direitos sociais numa política pública? O que seria direitos sociais? Eu citei algum deles agora, que está no artigo 5º da Constituição. O básico, mas os direitos sociais, por exemplo, você trabalhar e ter direito a uma aposentadoria é o quê? Um direito social, um direito básico, que está dentro dos direitos sociais, que quando vocês forem lá construir o TCC de vocês, vocês vão ver a diferença entre os direitos sociais, o que é a dignidade humana, o que é a igualdade. Tudo isso vai dar dentro de uma política pública, na estrutura. Pensa isso, que é como uma coluna que sustenta algo. Ou seja, esse prédio é sustentado por colunas, ou seja, a base que fixa ele. Se elas caírem, o que é que acontece? Todo o prédio desmorona. Se a política pública não tiver essa base, essa orientação, ela vai fazer o quê? Ela não vai ter funcionalidade. Porque quando eu não penso no transporte público, mas no transporte coletivo, eu não estou atendendo a alguns itens que estão na nossa legislação. Tá? Outra questão de algumas agendas que nós vemos hoje, né? Aí vamos pensar aí, que a questão da preocupação com o desemprego e a forma como ele se organizava no mundo, ela vai começar a ser pensada lá depois de 1910, 1930. Por que ela só vai ser começada a pensar depois dessa época? Isso, aí eu tenho um segundo evento mundial aí que mudou a forma como a gente se relaciona nas cidades. Não, foi um pouquinho antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Começa lá em 1910. Primeira Guerra Mundial, 1917. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Mas vamos lá pensar um pouquinho por isso. Sabe a Revolução Industrial que nasce lá no século XVIII, lá na Inglaterra? Que eu mudo o sistema de fabricação, de organização, eu vou mudar a relação que a gente tem também na cidade. Aí eu tenho a segunda revolução industrial, que aí eu entro com os produtos químicos lá no finalzinho do século XIX para o início do século XX, que é 1910 ali que vai pensar. Aí eu começo a pensar que essa sociedade tem que se organizar por quê? Porque a exposição, por exemplo, eu fiz um levantamento no meu doutorado que eu levanto desde da Inglaterra, das Minas, até os nossos dias o direito das crianças e adolescentes. Por exemplo, a Inglaterra vai criar um direito, lá no início das Minas, que as crianças só podem trabalhar 14 horas por dia. Só. Tá? Só. Então, vamos pensar que essa criança passava quase parte da sua vida trabalhando. Se o dia tem 24 horas, ela tinha 10 horas ali do dia que era dividido em outras questões. Não tinha acesso à educação. Então, isso é um pilar, quando eu penso na questão da construção humana. E elas morriam na fábrica muitas vezes o quê?
sugada pelas máquinas ou pelas questões das químicas, dos produtos químicos. Então vou pensar na coisa de organização do trabalho. E aí vai nascer algumas organizações como a Organização Mundial do Trabalho, vai ter embriões aí, vamos pensar nisso. Depois eu tenho lá a OIT em 1918. Aí eu tenho uma coisa que muda toda a questão de pensar as políticas públicas, num item que eu falei agora atrás, que é a dignidade humana, que foi pós-Segunda Guerra Mundial. Qual o documento que nós temos que embasa a nossa Constituição e outras constituições pelo mundo? É um documento que a ONU deveria usar bastante. É um documento. Para benefício da gente. É um documento que nos beneficiou, que trouxe a gente para um outro olhar das políticas e dos governos. Ó, eu falei da Primeira Guerra Mundial e da Segunda. Houve o quê? Uma carneficina. Muita gente foi morta. E aí tem um documento que vai ser composto pelas Nações Unidas lá em 1945. A Carta Universal dos Direitos Humanos. São ela que vai mudar todo o pensamento ocidental em relação ao que eu entendo por humano. Dos direitos humanos, lá de 1948, que ela vai ser fundamentada lá. E ela vai mudar porque, quando eu penso numa política pública que atenda à dignidade humana, eu estou indo buscar onde? É lá no passado. A Revolução Francesa, ela tinha um recorte, ela não abrangia todo mundo, era para o cidadão, tá? O homem cidadão. Olha lá na Carta da França, depois da Revolução Francesa. A Carta Universal dos Direitos Humanos vai dizer que é para todos. Do que? Então, a Carta Universal dos Direitos Humanos, ela traz uma abrangência de pensar, tá? Ela tem um detalhe lá que fala da pessoa humana, tá? Por que isso? Porque em alguns momentos ela não olhava para a pessoa com esse olhar de humanidade, as legislações. É tanto que na guerra as pessoas eles vão olhar para aquela carnificina que houve na guerra e vão repensar essas relações dessas políticas, tá? E a Carta Universal ela vai servir de uma base de várias legislações que vai mudar as políticas públicas para a gente. Por exemplo, ela influencia na nossa Constituição, ela influencia no Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, ela influencia no Estatuto da Juventude de 2013, ela influencia em várias coisas que mudam as políticas públicas de atendimento, né? O que vocês poderiam dizer que é a política pública de atendimento para vocês, jovens, nessa faixa etária? Uma política pública que abrange vocês. Esporte, simulação? Sim, ela é efetiva ou não é efetiva? Quando eu digo efetiva é quando ela funciona, quando ela abrange. Mas seria destinada a quem? A todos. Mas algumas políticas, por exemplo, ela atinge uma faixa etária, né? Por exemplo, o acesso de vocês à educação, ela é obrigatória no Estado para uma faixa etária, até os 18 anos, por exemplo. Ela não atinge outra faixa etária, porque ela pode ser implementada para ela, mas a obrigatoriedade do Estado com essas pessoas até os 18. Tanto que no Estado de São Paulo exige um movimento de acabar com as escolas EJA, ou seja, porque o Estado não tem essa obrigação de ofertar para fora dessa faixa etária, não tem essa obrigação entre aspas, tá? Porque ele tem a obrigação com o cidadão, mas a obrigatoriedade pela lei é até os 18, que o Estado tem que te obrigar a estudar. Você é obrigado, você não está aqui porque você quer. Porque existe uma política pública educacional que diz que se você não vier para a escola, o que acontece? O Conselho Tutelar é uma política pública que garante o direito de quem? Não é bem uma política pública, mas está dentro de um processo de uma política pública de crianças e adolescentes, tá? Compreendendo que nossa legislação diz que adolescente é até os 18, né? Até 18, 17 anos, 11 meses e lá os seus 39 dias é alguma coisa, tá? 29 dias é alguma coisa. Então, isso são políticas públicas que a gente vai dividindo. E aí eu vou provocar vocês a pensar no TCC de vocês. Quanto mais desigual uma sociedade, mais ela precisa de políticas diferentes para atender a essa demanda. E é nós. Eu tenho uma política pública que atende à primeira infância na educação, tenho uma política pública para a infância, tenho uma política pública para a adolescência e tenho uma política pública para quem passou da adolescência.
tá? Sendo que ela poderia ser uma única política pública. Aí quando eu vinha chegando aqui, eu vi que tem um monte de prédios aqui ao lado. Isso é uma política pública, que já deveria ter sido organizada pelo Brasil há bastante tempo. E aí eu vou pedir para vocês dividirem em 4 grupos, e eu queria que vocês pensassem na formulação de algo, tá? Cada um grupo vai ficar com um tema, tá? A gente tem políticas públicas que a gente chama de setoriais, e a gente tem políticas públicas que chama de políticas públicas integradas. Ou seja, ela se integra com outra porque ela funciona em conjunto, tá? No atendimento. Então, um grupo vai colocar as políticas públicas sociais, aí a gente vai usar um pouquinho das ODSs aqui. Sabe o que é ODSs, né? Já estudaram sobre isso, ok? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, tá? Dos Objetivos Sustentáveis. Então, ela diz que nós temos lá os 5P para a organização dessas políticas. Pessoas, planetas, parceria, prosperidade e paz. Se for possível dividir 4 grupos em... as ODSs. As ODSs, elas vão te ajudar a pensar essas políticas públicas que ela vai tratar. De ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis.